A chegada de Soninha Senalha à mansão Goldfarbar gargou muda o tom da investigação. Enquanto a perícia técnica foca em números e calibres, ela foca em sentimentos e omissões. Com seu casaco de tricô e uma sacola de torradas, ela caminha pela cena do crime com uma calma que intimida os suspeitos. A análise de Soninha Senalha. Ela ignora as fitas amarelas e vai direto ao ponto, observando que os olhos treinados em tecnologia às vezes deixam passar. Sobre as vítimas. Roberto Goldfarbar gargou. Olhe o rosto dele, Senalha. Ele não está assustado. Ele morreu com uma expressão de "não acredito que você fez isso". Não foi um inimigo que entrou aqui, foi uma decepção. Ele foi morto por alguém que ele amava ou subestimava. A mulher misteriosa. Pobrezinha, veja como o cabelo dela está arrumado, mas os sapatos estão gastos por dentro. Ela estava tentando manter as aparências. Ela não veio para a festa, ela veio para um acerto de contas. E o anel que tiraram dela? Não foi por ganância, foi para pagar o vínculo dela com esta casa. Sobre o local e os 12 convidados da festa. Soninha caminha entre os convidados que aguardam no salão e sussurra para o filho. Dos 12 que estão ali, 10 estão preocupados com a própria reputação. Mas dois deles não conseguem parar de olhar para a piscina. Um olha com culpa, o outro olha com alívio. O detalhe materno, Senalha, ninguém tocou na comida desde que a polícia chegou. Mas veja aquele rapaz de azul marinho ali no canto. Ele está bebendo água compulsivamente. A boca seca é o primeiro sinal de quem está elaborando uma mentira muito grande. Os 12 suspeitos na mira. Com a observação de Soninha sobre o rapaz de azul, Senalha e Krisha agora têm um foco. Dos 12 presentes, os perfis mais destacados são: o herdeiro, Enzo Goldfarbar gargou sobrinho de Roberto, usa um blazer azul marinho e parece impaciente. A sócia, Beatriz Lemos elegante, usa joias pesadas e não solta o celular. O segurança particular, um homem calado que estava na guarita, mas afirma não ter visto a mulher entrar. O movimento de Senalha. Senalha percebe que a mãe acertou em cheio. O rapaz de azul marinho tem um leve arranhão no pescoço, escondido pela gola do blazer. Senalha, mãe, continue oferecendo as torradas. Veja quem recusa com agressividade. Krisha, verifique o nome do rapaz de azul no banco de dados da Jordana agora. Jordana Bronson, pelo rádio detetive, o nome dele é Enzo Goldfarbar gargou. E Luciana acaba de confirmar, o DNA sob a unha da vítima é compatível com a linhagem dos Goldfarbar gargou. Ele é o parente que a Luciana encontrou. Minutos depois. No necrotério, Paludo examinou o corpo da vítima na piscina, e quando ele levantou a coberta para limpar a vítima, a surpresa, a vítima não é ela, é ele, por conta do pênis avantajado. O silêncio no necrotério do DPCF é interrompido apenas pelo som do metal da maca. O doutor João Luiz Paludo estanca o movimento, os olhos arregalados por trás dos óculos. Ele imediatamente aciona o rádio de comunicação direta com a mansão Goldfarbar gargou. O choque de Paludo, via rádio. Paludo, Senalha. Pare tudo o que está fazendo agora. Nós cometemos um erro de avaliação visual na cena do crime por causa das roupas e da maquiagem. Eu acabo de despir a vítima da piscina para o exame interno, e a vítima é um homem. Um homem biológico com características físicas muito marcantes. Senalha, como é, Paludo? Todos na festa juravam que era uma mulher, o vestido, o cabelo. Paludo, uma montagem impecável, detetive. Peruca de alta qualidade, próteses mamárias de silicone externas e uma técnica de ocultação genital que só foi descoberta agora na mesa de necropsia. Mas não há dúvida, é um homem. E isso muda completamente o perfil do crime. Não estamos procurando uma amante ou uma intrusa, mas alguém que estava disfarçado para circular na festa sem ser reconhecido. A reação de Soninha Senalha. Soninha, que estava observando os convidados, ouve a conversa pelo rádio e seus olhos brilham com a nova informação. Ela se aproxima de Senalha e sussurra. Isso explica o anel removido, meu filho.
Não era uma aliança de casamento comum, era um anel de sinete ou uma joia que identificaria a linhagem masculina de alguém. E o estrangulamento, agora faz sentido. Foi uma briga de forças iguais, ou quase iguais. O assassino não esperava que a moça fosse tão forte. A descoberta de Luciana Ponciano. No DPCF, Luciana Ponciano corre para atualizar os dados de DNA com a nova realidade biológica da vítima. Luciana, Cenália, se a vítima é homem, o DNA que encontramos sob as unhas dele, aquele que eu disse ser de um parente biológico de figura pública, ganha um novo peso. A vítima e o agressor podem ser irmãos ou pai e filho. O perfil genético indica uma compatibilidade quase total de linhagem paterna, cromossomo Y. Ponto. O novo alvo de Cenália. Cenália agora olha para os 12 convidados com outros olhos. Se a vítima era um homem disfarçado de mulher, ele estava ali para espionar ou para fugir. Cenália, mãe, olhe para o Enzo Goldfarbar gargou novamente. Ele não está apenas nervoso. Ele parece estar em choque, como se tivesse matado alguém que ele não esperava que fosse quem era. Nisso, chega ao DPCF, o agente da Interpol, Nicolas Rossano, conhecido de Cenália. Ele reconheceu a vítima da piscina. A vítima é Jake Novaes, colega de Nicolas. A chegada de Nicolas Rossano ao DPCF traz uma reviravolta internacional para o caso. O clima no saguão muda instantaneamente quando o agente da Interpol, com seu porte atlético e semblante grave, encara a foto da vítima no monitor. A revelação da Interpol. Nicolas cumprimenta Cenália com um aceno tenso e vai direto ao ponto, apontando para a imagem do corpo que Paludo acaba de processar. Nicolas Rossano, Cenália, eu sinto informar, mas esse homem não é um criminoso comum. O nome dele é Jake Novaes. Ele era meu colega na Interpol, um dos nossos melhores agentes de infiltração. Jake era especialista em viver por personagem. Se ele estava vestido de mulher naquela festa, era porque estava em uma operação de vigilância profunda. Cenália, vigilância contra quem, Nicolas? Roberto Goldfarbar gargou. Nicolas, Jake estava rastreando uma rota de lavagem de dinheiro que liga empresas de tecnologia de Brotóvia a paraísos fiscais na Europa. Roberto era o alvo principal, mas Jake suspeitava que o verdadeiro cérebro do esquema estava infiltrado na própria família Goldfarbar gargou. O olhar de Soninha Cenália. Ao ouvir o nome de Jake Novaes e sua profissão, Soninha, que ainda está na mansão via rádio, conecta os pontos com sua intuição psicológica. Cenália, meu filho, isso explica tudo. O Jake não foi morto porque descobriram que ele era homem. Ele foi morto porque alguém reconheceu o agente. Se o agressor é um parente biológico de uma figura pública, como a Luciana Ponciano descobriu pelo DNA, então o assassino sabia exatamente quem Jake era e o risco que ele representava para os negócios da família. No DPCF, Jordana e Luciana. Com a identidade da vítima confirmada, a equipe de suporte acelera o passo. Jordana Bronson, tecnologia, Nicolas, estou acessando os arquivos criptografados do Jake agora. Ele enviou um último ping de localização do escritório do Roberto às 14h05, apenas minutos antes do horário da morte estimado pelo Wagner. Luciana Ponciano, química DNA. Se Jake era um agente da Interpol, ele certamente coletou evidências antes de morrer. Cenária, peça ao Paludo para verificar se há algum microchip ou dispositivo de armazenamento escondido no corpo ou nas próteses que ele usava. O checkmate de Cenária. Cenália volta seu olhar para Enzo Goldfarbar gargou e os outros convidados. Agora ele sabe que não é apenas um crime passional ou briga de família, é uma queima de arquivo de nível internacional. Cenália, Nicolas, se Jake era seu colega, você conhece o estilo dele. Ele teria deixado uma pista se soubesse que ia ser pego. Krisha, isole o Enzo e a Beatriz Lemos em salas separadas agora. Vamos usar o peso da Interpol para fazê-los falar. A investigação atinge o seu ponto de ebulição. Enquanto Nicolas Rossano mantém a guarda no DPCF, a equipe técnica mergulha nas pistas deixadas pelo agente infiltrado. A busca por evidências ocultas, Paludo e Luciana. No necrotério, o Dr. Paludo e Luciana Ponciano trabalham em sintonia.
Paludo utiliza um detector de metais manual sobre o corpo de Jake Novaes. O dispositivo, o detector emite um bip agudo na região da mandíbula. Com precisão cirúrgica, Paludo descobre que Jake havia colado um cartão microSD ultrafino no céu da boca, protegido por uma película de silicone. A análise química, Luciana examina as próteses mamárias descartadas. Cenália, não é só silicone. Há um compartimento estanque aqui. Dentro dele, Jake guardou amostras de um pó branco colhido no escritório de Roberto. Pelos reagentes, não é droga. É um composto químico usado na fabricação de tintas para impressão de papel moeda. Análise de dados e descriptografia, Jordana Bronson. No DPCF, Jordana Bronson recebe o microSD enviado via malote digital e começa o processo de quebra de senha. A tensão é palpável. O arquivo Projeto Fênix, Jordana consegue abrir o último relatório de Jake. Gente, olhem isso! O Jake gravou um áudio de 30 segundos antes de ser confrontado. Há muito ruído de fundo, a música da festa, mas consigo isolar duas vozes. No áudio, ouve-se Roberto Goldfarbar gargargou discutindo com alguém. Roberto, você foi longe demais, Enzo. A Interpol já está no nosso encalço por causa dessas notas falsas. Voz misteriosa, mais aguda que a de Enzo. O problema não é a Interpol, tio. O problema é que você ficou fraco. E essa mulher ali na porta, ela não é quem diz ser. Eu reconheço esses olhos de algum lugar.